probabilidade de a cada 2 pessoas, uma ter algum tipo de transtorno é 100, quase 100%, 99 ponto alguma coisa por cento. Você sabia disso? A cada 2, em determinado momento da vida, alguém vai ter ansiedade, vai ter algum tipo de transtorno. Lucas, o que você quer dizer? Que essa pessoa que está do seu lado aí, você olhou para ela já? Se não for você, é ela que vai ter. E geralmente quem aponta é com essa pessoa que vai acontecer. Olha lá. Mas irmãos, mas nós acreditamos que existe um Deus, que ainda que a gente sofra certas coisas, Ele fala, estarei convosco. Mesmo quando eu estiver ansioso, estarei convosco. Ele nunca prometeu estar ou não, conforme aquilo que nós estivéssemos sentindo, porque Ele sabe que nós oscilamos muito na vida. Mas Ele fala assim, não, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu vou permanecer para sempre daquela forma que você me conhece. Amém? Vamos ler aqui em Filipenses, carta de Paulo para a igreja de Filipos, capítulo 4, versículo 6 ao 9. Está escrito assim, ó: não estejais ansiosos ou inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Curva a sua cabeça, Deus, eterno Pai. Mais uma vez na tua presença nos colocamos, Jesus, como servos humildes, meu Deus, fracos, pequenos, mas que em Ti somos verdadeiros gigantes que o Senhor colocou na nossa nação, nessa terra. Mas nessa hora, Deus, nós nos colocamos com o coração aberto, com o coração disponível, Jesus, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ministrar, aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Jesus, que a cada palavra que for lançada, caia numa terra boa, Jesus. Que a cada palavra que for lançada, ela encontre, meu Deus, morada dentro do coração de cada um. E que a nossa prática diária, meu Deus, venha a ser aquilo que o Senhor revela na Tua palavra. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Amém. Irmãos, nós vamos falar essa noite sobre ansiedade. E eu não preciso perguntar aqui, mas eu vou perguntar: quem nunca viveu um momento de ansiedade na vida? Quem nunca? Todo mundo. Mas Lucas, existem vários graus de ansiedade. Existem pessoas que têm ataques de ansiedade, que são aqueles casos mais graves, que ela tem que tomar uma medicação química, ansiolíticos e tudo mais. Mas eu quero me atentar essa noite especificamente para aquelas pessoas que têm aquela ansiedade que a gente costuma falar, não, é uma ansiedade boa, porque nós vamos perceber, conforme a gente vai caminhar nas escrituras, que nenhuma ansiedade é boa. Então eu quero falar que eu acredito para todos que estão aqui. Não quero falar especificamente, mas vai servir. Se você está tendo ataque de ansiedade, vai servir para você. Mas no geral, para nós que estamos diariamente na igreja, estamos na quarta, estamos aos domingos, estamos ceando, mas na segunda-feira a gente já acorda meio mal, porque a gente é ansioso quanto a não saber o que vai acontecer do futuro. E essa ansiedade, irmão, ela vai totalmente contra a palavra de Deus, porque no meio dessa ansiedade a gente quer que Deus se manifeste de várias formas. Deus usa alguém. Deus, pega aquele irmão aqui, ele é profeta. Quem já veio aqui dessas igrejas e fala assim, olha, eu vou naquela campanha porque lá tem um profeta, ele vai apontar para mim. Não, aqui você era o tipo de gente que vinha o profeta correr para o outro lado? Era esse? Não. Mas a gente quer essas coisas porque nós somos ansiosos. Então na verdade a gente precisa de uma palavra do que vai acontecer lá na frente, porque a gente quer ter a certeza que nós não vamos sofrer.
E quando a gente faz isso, a gente quer viver por vista e não por fé. E a palavra de Deus diz: o justo vai viver por vista? Vai viver pelo quê? Pela fé. Mas você percebe que um certo tipo de ansiedade atinge até os discípulos quando a gente vai no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, o maior sermão de Jesus. No capítulo 6, no versículo 19 até o 34, ele fala para os discípulos: olha, não andeis ansiosos quanto aquilo que você vai comer, não ande ansioso quanto aquilo que você vai ter que vestir. Não sou eu Deus que sustento? Não sou eu que cubro os lírios? Não sou eu que dou comida para os passarinhos? Porventura não cuidarei de vós? Então você percebe que a ansiedade não é só no mundo. Você está aqui dentro, nós estamos aqui dentro, e talvez, e é muito provável que você tenha algum tipo de ansiedade dentro de você. E conforme o tempo vai passando, a gente percebe que a ansiedade só vai mudando, mas ela ainda está ali. Você já prometeu algo para uma criança? Já prometeu algo e disse assim: olha, tal dia nós vamos fazer isso. E ela fica naquele negócio, dá 10 minutos, ela fala: já chegou, já chegou. Hoje mesmo, eu estava lá atrás, estava com a minha esposa e a Maria está ali na luz, ela chegou assim, nós fizemos um combinado aí. E ela falou assim: ó, segunda-feira vai dar aquela promessa que você... Ou seja, a gente fica contando, porque a gente é ansioso, a gente não consegue se conter com a probabilidade de algo dar certo ou algo dar errado na nossa vida. E são coisas assim que podem nos fazer sofrer. A Bíblia fala, Provérbios 12, 25, que a ansiedade abate. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Provérbios capítulo 12, versículo 25. Então olha isso, Lucas, mas qual que é o parâmetro que eu tenho para saber se o que eu estou tendo é ansiedade ou é uma preocupação que é plausível você ter? A gente não pode viver também como assim: irmão, deixa a vida me levar. Já viu do diácono que canta essa música? Conhece o diácono, o presbítero que canta essa música? Deixa a vida... Não pode também, é errado. Só que você não pode ter um excesso também disso. E eu queria achar com você e definir agora qual que é o parâmetro que você tem. Se aquilo que você está sentindo é excesso de preocupação, de ansiedade, ou se não, é algo plausível que você tenha. Como que a gente define isso? Olha isso. A Bíblia, ela usa diversas vezes a palavra preocupação em um sentido negativo. Olha, não andeis ansiosos quanto a isso é o sentido negativo. Só que a mesma palavra na Bíblia que é usada para falar de preocupação, no grego, ela é usada para falar de convicção também. Você entende isso? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Sentido negativo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 32. E bem quisera eu que vocês estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. E a palavra aqui, que é traduzida como preocupação em Mateus 6,25, é utilizada como cuidado aqui. Então olha, perceba isso, que a partir do momento, essa é a principal diferença, que você começa a ser abalado emocionalmente por aquilo que você não vê, mas espera, você está ansioso. A sua preocupação, ela deve existir, mas ela não deve ter um efeito paralisante na sua vida. Tem gente que fica assim: olha, eu preciso fazer isso, um monte de coisa, e ele acaba não fazendo nada, porque ele tem medo do que pode acontecer. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele fala assim: olha, se tem algo que está te paralisando, você pode ter certeza que não faz parte, porque a fé, ela te impulsiona, ela nunca te paralisa. Se Deus te fez uma promessa, você não tem que ficar ansioso, porque se você está ansioso, você fica paralisado. Agora, quando Deus te faz uma promessa, sabe qual que é o maior sinal que você acredita no que Ele te prometeu? Você começa a agir. Você começa a agir. Deus prometeu que você é um pregador. Eu falo assim: você confia no que Deus falou? Confio. O que você está fazendo? Estou esperando. Mentira, você não confia. Porque se Deus falou que você vai levar a mensagem, você está no start na segunda-feira, se preparando para isso, porque você acredita que vai chegar o momento em que Deus vai te lançar.
Agora, quando talvez você não acredita e você fica ansioso, Deus faz a promessa e você fala assim: irmão, estou esperando em Deus, vai cair do céu. Parece ser espiritual, mas não é nada espiritual. Isso é um sintoma da ansiedade. Então, tudo aquilo que te traz um malefício emocional, você está sendo afetado pela ansiedade. Essa é a principal diferença. A preocupação ela é válida a partir do momento que ela não te paralisa. Se você está se sentindo paralisado, aquilo ali é o motivo do seu maior pensamento diário, você está sendo atacado pela ansiedade. E você precisa entender que o começo da ansiedade é o fim da fé. Começou a ansiedade, acabou a fé, irmão. A partir do momento que você fica pensando, o que será que vai ser? Será que Deus vai abrir uma porta? Como que Deus vai fazer? Deus, olha, eu vou te dar uma força. Se o Senhor, quem já fez isso? Quem já tentou ensinar Deus? Deus falou algo, você fala assim: olha, Deus, vou te mostrar aqui como é que faz. O Senhor prometeu isso? Vou te dar o caminho, anota aí. Isso tem que acontecer. A gente não traça uns planos para Deus? A gente faz muito disso. Deus falou que vai me levar. Deus, é o seguinte, o visto tem que aparecer na porta da minha casa, porque senão não vai ter como eu ir e eu não vou buscar. Se o Senhor foi que falou, o visto vai ter que aparecer na porta da minha casa. Não é assim. A partir do momento que a ansiedade começa, a fé termina. Então eu quero ler com você aqui e desenvolver a ansiedade em duas partes. Na primeira parte, eu quero falar para você por que a ansiedade é pecado. Em uma segunda parte, eu quero falar qual que é o remédio para a ansiedade que você tem vivido. Lucas, por que a ansiedade é pecado? Sabe por quê, irmão? Porque ansiedade, geralmente, ela vem acompanhada de idolatria. Nunca mais esqueça isso. A ansiedade, geralmente, ela vem acompanhada de idolatria. Sabe por quê? Porque você é ansioso quanto ao dinheiro que você pode ganhar. E você fica ansioso com dinheiro. Ou com o seu casamento, se você é solteiro, você fica ansioso e não consegue. Já viu a mulher quando vai casar? Meu irmão, graças a Deus, a Bíblia, Deus é sábio, irmão. Por isso que ele só fala, casa uma vez, porque duas você não vai aguentar. Para os homens, não vai. Mulher só fala nisso, não existe mais nada. Ela só fala naquilo. Estou certo, irmãs? As irmãs casadas? Está vendo só como é? É exatamente isso. Por quê? A gente, por vezes, acaba idolatrando. Se é o dinheiro, a gente acha assim, não, se eu tiver esse dinheiro, vai dar tudo certo. E você fica ansioso, porque você fica tentando achar formas de eu conseguir aquele dinheiro, porque se eu tiver dinheiro, ele vai resolver os meus problemas. Idolatria, você está colocando toda a sua convicção no dinheiro. Então esse é o conceito da ansiedade, ela se torna uma idolatria. O que é idolatria? Você coroar qualquer coisa ou alguém que não seja Deus. Quando você dá ênfase demais ao dinheiro, você está coroando ao dinheiro e você está menosprezando a Deus. Idolatria. Quando você faz isso com qualquer coisa, com o seu filho, nossa, eu estou muito ansioso porque a gente está esperando o filho. Então você percebe que a ansiedade ela está presente no nosso meio demais. É quanto ao filho, é quanto ao nosso futuro, é quanto ao trabalho, é quanto um monte de coisa que a gente fica imaginando. E quando aquilo faz parte do nosso presente e você não tem controle, o nome disso é idolatria. Você está colocando qualquer coisa que venha ao seu pensamento como prioridade na frente de Deus. Seja ela o que for, isso se torna idolatria. Então olha isso. John Piper é um pregador, um evangelista, ele diz o seguinte: que a incredulidade alcança o coração do homem e um sintoma disto é a ansiedade, pois ele acabou de perder a fé. Você quer saber se uma pessoa é incrédula ou não? Você pergunta, você é muito ansioso? Ele vai falar assim, sou. Ela é uma pessoa incrédula, porque o ansioso ele não tem fé, porque ele quer viver por vista. Então se ele vê tudo acontecendo, já que ele está vendo, ele confia muito. Agora a partir do momento que sai do controle dele, sai dos planos dele, ele se torna cético, ele se torna incrédulo, porque ele está ansioso, ele está idolatrando as coisas criadas, está se esquecendo do Criador. Você já passou por isso alguma vez? Vamos ser honestos. Quantas vezes você já não olhou e falou assim, olha,
eu agora vou ser feliz, porque agora eu vou casar e agora eu vou ser a pessoa mais feliz da terra. Aí você casa, só que aí daqui a pouco todo mundo olha para você, e aí, irmão, o filho está enrolando, hein? Está enrolando. Não, mas eu acabei de casar, você falou que eu tinha que casar. Aí você tem o primeiro filho, aí você começa a se preocupar, como é que você vai criar o filho? Mas olha como é que está esse mundo. Quem que já fez essa pergunta? Olha como é que está esse mundo. Sabe qual que é a resposta de Deus para você? Você abre em Jeremias, Deus fala para Jeremias, em meio a cativeiro da Babilônia, Ele fala assim: olha, Jeremias, manda as mulheres terem filhos. Você vive melhor do que um cativeiro? Você acha que você vive melhor? Lá no meio do cativeiro Deus falou: tenham filhos. Porque quando você acredita verdadeiramente, irmão, no Deus que sustenta a terra, você não tem medo de receber uma herança da parte dele. Se a Bíblia fala que o filho é herança, e você tem medo de receber herança, tem algo errado. Você está ansioso, falta fé. Esses dias eu estava conversando com uma irmã nossa, e ela listou tantos motivos, irmãos. Não, é porque eu preciso terminar a faculdade, é porque meu esposo precisa ganhar mais, é porque a gente precisa ir morar num lugar melhor. Ou seja, você idolatra a sua casa, você idolatra seu dinheiro, você idolatra a sua carreira, você idolatra os seus sonhos e menospreza a herança que Deus falou que queria te dar. Você percebe que a gente se torna até mundano quando a gente é ansioso? Porque se você pegar uma pessoa que é mundana e falar assim: por que você não tem filho? Ela vai te dar os mesmos motivos que um crente dentro da igreja te dá. Os mesmos. Agora eu te pergunto, você acha que isso é correto? Então, por causa disso, irmão, isso já é motivo suficiente para você rever a forma como você tem levado a sua vida. Um dia mau acabou e você já está pensando amanhã, e no outro dia, e no ano que vem, porque ano que vem tem eleição, meu Deus, o que vai acontecer? E se esquecendo que existe um Deus no céu, que olha para a terra e fala assim: meu amigo, antes que houvesse dia, eu já era na sua vida. Antes que houvesse dia, eu já era. E aqui eu entro no segundo ponto: como que a gente faz para corrigir isso, que é um problema do coração? O primeiro ponto, você tem que e você precisa se lembrar do evangelho verdadeiro de Jesus. Olha o que Paulo em Efésios 1:3 ele fala: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, independente do que você esteja vivendo na terra, a Bíblia, o Evangelho fala que você já recebeu tudo aquilo que é bênção para a vida de alguém, todas as bênçãos. Está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 3. Só que você percebe a incredulidade do nosso coração, enquanto a gente não vê as coisas acontecerem do nosso jeito, dando certo do nosso jeito, a gente é incrédulo. Quando a palavra de Deus, o Evangelho fala: você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Ele não fala assim: olha, vai depender de como você vai acordar no dia 8 de setembro de 2021, aí eu te abençoo. Não, você já é abençoado, irmão. Não é o teu filho que vai trazer uma alegria para a tua casa, não é o dinheiro, não é nada naquilo que você coloca a sua esperança. O que traz alegria para dentro de você e convicção do presente, que existe um futuro, é a certeza que o Deus que te salvou falou que você já é abençoado com toda a sorte de bênção. A segunda coisa que a gente deve fazer, você precisa avaliar a sua fé. E quando eu digo a sua fé, no texto que nós lemos, a Bíblia fala para você apresentar a Deus todas as suas preocupações. Deixa eu te confessar algo que eu tenho comigo, assim, que eu tenho trabalhado. Eu sempre tive muita dificuldade de pedir as coisas para Deus, sabia disso? Eu acho que se Deus não tivesse tido misericórdia, eu tinha conquistado nada na vida. Porque eu sempre tive muita dificuldade, porque a gente vê tanto escândalo, pessoas que só querem as mãos de Deus, e Jesus o tempo todo, nos evangelhos, tratando de pessoas que só queriam o pão e o peixe que Ele poderia fornecer, que chegou em algum momento que eu só falava assim: olha, eu passava 30 minutos agradecendo. Deus, obrigado. É errado isso? Não, de forma nenhuma.
mas é a mesma Bíblia que manda nós sermos gratos. Ela fala: apresenta a Deus o seu pedido, apresenta a Deus a sua causa, apresenta aquela ansiedade que você tem quanto ao futuro, apresenta a Ele, fala assim: olha Deus, eu estou aqui mais uma vez, novamente com o mesmo pecado, te pedindo para ter misericórdia e graça da minha vida, porque novamente eu estou mais preocupado com aquilo que provavelmente não vai acontecer, do que o que está acontecendo na minha vida agora. Então você precisa avaliar a sua fé. Terceiro, você precisa encher a sua mente com as verdades sobre Deus. Irmãos, eu falei isso aqui segunda-feira retrasada no Start, que quanto mais você conhece de Deus, quanto mais você conhece da Bíblia, mais a sua convicção sobre Deus vai aumentar. Imagine que você está vivendo o seu pior momento de ansiedade e você lê um salmo desse, Salmo 103, versículo 19, diz o seguinte: olha, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, Ele domina sobre tudo que existe. Davi está falando isso. Os céus? É gigante? Não, isso é só o trono onde o seu Deus se assenta. Você tem noção da proporção que é isso? Se a gente passasse a confiar verdadeiramente no que a Bíblia diz sobre Deus e que Deus revela em torno de si próprio. Ele fala assim: o céu, você acha que é grande demais? É só onde eu me assento. Você acredita mesmo que um Deus que se assenta num céu, Ele não está cuidando de você? Você acredita mesmo que Ele não está cuidando do seu futuro? Você acredita mesmo que você é obra do acaso? Você acredita que você está à mercê da vida, à mercê do que podem te fazer? Não existe. Olha esse, 2 Samuel 7,8: agora pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu o tirei do meio das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano sobre Israel, o meu povo. Irmão, não existe diferença para Deus você está atrás da malhada ou em cima do trono, porque para Ele fazer algo na sua vida, Ele fala: é eu que tiro. Estou no meio do mato, ninguém está me vendo. Ele fala assim: ninguém precisa te ver, quem tem que te ver já está te vendo, sou eu. Você está ansioso às vezes: será que ninguém vai me ver dentro da igreja? Será que o pastor não vai me notar? Será que ninguém vai me chamar para o ministério? A palavra de Deus é: filho, eu peguei Davi, que estava lá no meio da ovelha, lá no meio do pasto, mandei Samuel lá na casa dele, enquanto ele estava no pasto, achando que era um dia normal, era o dia que eu tinha escolhido para mudar completamente a vida dele, e ele não estava vendo nada disso. Mas você não precisa ver, você tem que ter fé. Eu costumo dizer isso, irmão, a partir do momento que você se coloca no caminho de realizar o propósito de Deus na sua vida, Deus coloca um Samuel, envia um Samuel lá na sua casa, para completar o plano de Deus na sua vida. Você cumpre o propósito de Deus, e Deus coloca alguém que vai te levar a cumprir o plano dele. Parecia mais um dia comum para Davi. Ele levanta, pega as ovelhinhas dele e fala: vamos embora. Talvez ansioso pelo amanhã, o que seria, mas muito provável que não. Enquanto ele está tocando, alguém grita: Davi, Samuel está em casa, e ele falou que ninguém se assenta na mesa enquanto você não chegar. Sabe por quê, irmão? Quando o rei ia para uma refeição, enquanto ele não chegava, ninguém sentava na mesa. O que você quer dizer, Lucas? Para Deus, Davi já era rei há muito tempo. Para Deus, Davi já era rei. O que ele fez naquele dia foi somente reconhecer quem Davi já era. Talvez hoje você não está vendo, mas Deus está falando: já é. Não, Deus, mas não estou. Não, já é. Deus, mas eu estou aqui cuidando da ovelha. Ninguém. Não, mas já é rei. Não é o óleo que cai que determina o que você é. O óleo é só o reconhecimento do que Deus te chamou para ser. Você precisa se esvaziar, irmão, disso. Homem nenhum vai mudar a sua vida, homem nenhum vai trazer a oportunidade da sua vida, mas Deus usa sim pessoas na terra para executar o que Ele tem para fazer na sua vida. Isso não tem nada a ver com pensamento positivo. É hoje. Você pega esse coach que tem hoje, ele vai chegar o quê? Vai olhar para você e falar assim: irmão, quando você acordar, olha na frente do espelho e diz 10 vezes: vai dar certo, vai dar certo. Não, isso não muda, irmão. A Bíblia fala: não use de vã repetições.
O que vai ser na sua vida vai acontecer, porque não tem nada a ver com você e tem tudo a ver com Deus. Olha esse, Deuteronômio capítulo 10, versículo 17. Pois o Senhor seu Deus é o Deus dos deuses e soberano dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno. Não vai ter ninguém que vai passar na sua frente, irmão. Não, meu Deus, mas e agora? O outro saiu, mas ele está puxando. Não, fique tranquilo, irmão, que não existe nada que vai fazer Deus mudar de opinião. Deus não é essas pessoas que a gente vê que recebe uma proposta melhor, aí ele muda de ideia. O que tem para acontecer na sua vida vai acontecer, querido. Lucas, mas eu não estou vendo. Mas você não precisa ver, você precisa acreditar. E eu queria que você saísse com o seu coração aqui essa noite, cheio da esperança de Deus, olhando para tudo que Ele já fez na sua vida, para tudo que Ele já prometeu, e você se lembrasse, olha tudo que Ele já fez, não tem como não existir um Deus que se importa com a minha vida, não tem como. Eu gosto, e é um dos versículos que eu mais amo na vida, Jó foi alguém que talvez viveu uma ansiedade, e certa vez no capítulo 37 ele chega para Deus, e ele vai tomar justificativa com Deus. Ele diz o seguinte: olha, Deus, você não está vendo o que eu estou vivendo não? Deus, por que isso aconteceu na minha vida? Deus, você não se importa? Aí no capítulo 38 de Jó, irmãos, que para mim é um dos textos mais fantásticos que tem na Bíblia, Deus começa falando assim com Jó, e é o que Ele te pergunta hoje: onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se é que você tem inteligência. Jó, me responda, quem pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela a vara de medir? Jó, sobre o que estão fundadas as suas bases, as bases da terra? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Jó, quem que encerrou os limites dos mares, quando este rompeu e saiu da sua madre? Jó, aonde você estava, quando eu chamei cada estrela pelo nome? Você consegue ver um Deus desse tamanho, irmão? Não tem como você ouvir um negócio desse e sair daqui ansioso. Ele falou assim: eu chamo a cada estrela pelo nome, mas são trilhões. É exatamente isso que ele falou assim: ó, Jó, você quer saber muita coisa, Jó, te basta saber o seguinte, Jó, que se até a estrela eu dei nome para cada uma, você acha mesmo que eu não estou me importando, Jó, com o que você está passando? Sabe qual que é a resposta de Jó no capítulo 42? Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus projetos podem ser inacabados. A gente tem um monte de porquê, e Deus está falando, fica tranquilo que eu sei o para quê. O porquê talvez você nunca saiba. A história do livro de Jó estava todo mundo sabendo, menos ele. Estava todo mundo sabendo tudo o que ia acontecer, foi tudo combinado. Deus falou para o diabo, pode tocar. Está todo mundo sabendo, só que ele está no cemitério enterrando todos os filhos de uma vez sem entender nada. Incerto quanto ao futuro, incerto quanto a tudo que ele viveria. Porque uma coisa, irmão, é você não ter nada na vida, né? E alguém falar para você assim, a partir de hoje você vai ter que comer hot dog todo dia. Não que hot dog seja ruim, mas não faz muito bem, tá? Outra coisa é você falar para alguém que está acostumado a comer picanha todo dia nos melhores restaurantes, falar assim, a partir de hoje você vai ter que comer hot dog todo dia. Foi o que aconteceu com Jó. E ele se indignou, mas por que aconteceu tudo isso? Deus não respondeu para ele. Deus restaurou tudo, e ele não ficou sabendo o porquê de nada. Talvez aconteça isso na sua vida. Deus vai fazer, e você nunca vai saber o porquê que você teve que viver o que você teve que viver. Porque Ele é Deus, irmão, Ele não precisa se justificar. Quando você tem noção da soberania de Deus, e de quem o homem é, depravado, pecador, era condenado ao inferno, você já olha para a sua vida sentado aqui nessa noite e fala assim, olha, que grande graça Deus já teve comigo. Ele me salvou, Ele me libertou. Sabe qual que é o problema?
ótica, a gente enxerga as coisas de uma forma muito errada, pela ótica errada. A gente não tem noção da nossa verdadeira condição e muito menos de quem Deus verdadeiramente é. E eu já vou encerrar, mas deixa eu te contar. Esse tempo atrás, eu estava na casa da minha sogra em Santa Catarina, e ela falou assim: Lucas, eu tenho uma dúvida. Você não acha que Deus é injusto? Eu falei: por que, sogra? Ela falou assim: olha, uma pessoa que vive no mundo, mata, rouba, cheira, se prostitui, Deus chega no fim da vida e salva a pessoa. Ela aproveitou a vida toda, no final chega e é salva. E a gente que passa a vida toda na igreja, não vai ser salvo, mas eu não acho que Deus é justo não. A senhora acha que Deus deveria condenar o inferno? Quem vive a vida inteira no mundo? É lógico, já aproveitou demais. Eu falei assim: sogra, tem algo errado com a forma que a gente enxerga. Aquela pessoa, ela nunca foi livre, ela passou a vida inteira debaixo de uma escravidão, ela passou a vida inteira debaixo do pecado, escravo de tudo aquilo que o inimigo usa para acabar com a vida de uma pessoa. A vida dela não é boa, a sua vida que está aqui dentro é boa, porque apesar de tudo que tem acontecido, Ele tem te guardado, Ele não tem deixado te faltar nada. Você coloca a sua cabeça no travesseiro, você não tem vontade de se matar, sente aquela falta, paz de espírito, não. A vida boa é a sua. O que acontece lá fora não é bom. O pecado, ele parece ser muito atraente, mas a Bíblia fala que o final dele é morte, é condenação. Você percebe como você pode enxergar as coisas de duas formas? Ou você olha para o céu e acredita que existe um Deus soberano, que não é indiferente quanto à sua vida, quanto ao seu futuro, ou você olha para a terra e começa a dar mais valor do que acontece aqui, do que quem Deus é na sua vida. A outra coisa que a gente tem que fazer, e aqui eu volto para o texto para a gente encerrar. Olha qual que é o remédio que Paulo dá. Ele fala: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Anota: pela oração, pela súplica, você ora, e oração aqui tem o mesmo significado de adoração no original. Você adora, você suplica a Deus, e você dá graças a Deus por quem Ele é. Aqui está o remédio para a sociedade: você adora a Deus, você apresenta o seu futuro para Ele, e você já começa a agradecer por quem Ele é. É isso que Paulo está falando. Então o remédio, irmão, para isso que a gente vive, é o arrependimento verdadeiro. Você está aqui hoje, e tudo que nós temos a fazer é se arrepender de tantas vezes ficarmos com o coração perturbado, o coração desesperançoso. Não, mas o que vai acontecer? A gente precisa se arrepender disso, porque a gente caiu em idolatria. E olha o que ele continua falando: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento guardará o seu coração. Depois que você adora, depois que você apresenta a súplica, e depois que você reconhece quem Deus é, a Bíblia fala que você vai viver uma paz que excede todo entendimento. Lucas, e o que é a paz que excede todo entendimento? Deixa eu ler para você aqui um texto que o nosso pastor pregou há dias atrás. 1 Samuel 1,16, está escrito assim, é aquele texto de Ana, sabe a história de Ana? Quando ela vai no templo pedir um filho para Deus, está escrito assim: olha, não tenhas, pois a tua serva como filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim Ana se foi, a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Ana já tinha ganho Samuel aqui, ela tinha acabado de sair do templo, estava orando a Deus, ela estava suplicando a Deus, e ela estava reconhecendo quem Deus era, porque ela estava pedindo para Deus, então ela reconhecia que Deus poderia fazer, e a Bíblia fala que ela foi pelo seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. A paz do mundo é a paz que você chora,
logo em seguida acontece e você fica feliz. A paz de Deus não. Você vai, você adora, você chora, você pede, você reconhece quem Ele é e você volta para casa feliz, sem nada ter acontecido. Não aconteceu nada e a vida dela mudou. O semblante dela já não era mais de alguém que está triste, mas em momento algum, antes disso, ela já tinha recebido a notícia que estava grávida. Não havia sentido que estava grávida, só que o semblante dela já não era mais o mesmo. Quando você adora o Deus verdadeiro, quando você apresenta o seu futuro para Ele, e quando você reconhece que Ele é o único que já está lá, você pode ter certeza que o seu semblante vai ter que ser transformado.